Abra sua Bíblia em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7. Quero botar um pouco de pensamento e dificuldade na sua vida hoje. Porque o que eu vou te propor hoje, através da mente do apóstolo Pedro, vai trazer um nível maior de dificuldade. Não entenda a dificuldade como problema. Não vai trazer um nível maior de problema. Vai trazer um nível maior de dificuldade. Mas não sei se você já percebeu, tudo que é mais difícil na vida acaba sendo melhor. Já percebeu isso? Geralmente o melhor emprego que paga mais é mais difícil. Os melhores relacionamentos são mais difíceis. Os melhores lugares, por exemplo, a praia mais deserta, que todo mundo quer fazer foto, é mais difícil de chegar. É ou não é? Geralmente o que é mais difícil é melhor. Eu aprendo algo com o apóstolo Pedro nesse capítulo 4 da primeira carta do apóstolo Pedro, que me fez refletir e mudou muito minha forma de ver as coisas. Trouxe um nível maior de dificuldade para a minha vida, mas em compensação eu estou vivendo muito melhor. E diz assim: e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. A primeira coisa que a gente tem que entender aqui sobre sobriedade é que ele não está tratando exclusivamente de bebida. Uma pessoa que está alcoolizada, uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que é alcoólatra, uma pessoa que está sob o efeito do álcool, ela não consegue tomar decisões coerentes? Sim ou não? Ela corre perigo o tempo todo, porque ela não consegue ter noção das coisas. Uma pessoa que está sob o efeito do álcool, por exemplo, ela pode ser uma boa pessoa, mas debaixo desse efeito ela pode bater o carro e matar um inocente. Sim ou não? Então, mesmo sendo boa pessoa, embriagado ela mata. Quando a Bíblia diz não vos embriagueis, é lógico que ela não está tratando aqui especificamente da bebida alcoólica, que já fica claro, mas está falando também da embriaguez emocional. Já viu aquelas pessoas que só conseguiram um aumentinho de nada, recebeu um aumento no salário e já começa a se achar importante? Embriagado com o aumento, embriagado com o título, embriagado porque tem 10 mil seguidores, embriagado porque é uma pessoa de boa aparência, embriagado porque tem amigos conhecidos, embriagado por qualquer coisa. As pessoas costumam ficar embriagadas emocionalmente. O apóstolo Pedro falou: olha, não vos embriagueis porque está chegando o fim de todas as coisas. Então vocês precisam vigiar em oração. Então, ontem eu estava numa festa de um homem muito famoso na história do país, um jogador de futebol que jogou várias Copas do Mundo, foi muito importante, ganhou muitos prêmios importantes. Então, numa festa como essa, tem muita gente famosa. Na minha mesa tinha uns 4, 5 pessoas assim extremamente famosas no Brasil e no mundo. E aí, quando acabou a festa, a gente entrou no carro, Janine falou assim: uma coisa que eu acho que Deus gosta da gente é que a gente não se impressiona com nada. Eu falei: eu estava ali numa mesa como aquela, eu nem botei a mão no meu celular. Ou seja, não tirei foto com ninguém, não estava impressionado com as pessoas que estavam ali, porque eu entendo qual é a minha missão na Terra. Eles têm que ser impressionados pelo que Deus me deu e não eu ter que ficar impressionado pelo resultado deles na Terra. Então, eu costumo não me embriagar emocionalmente. Hoje, né? Hoje. No passado, eu podia me gabar por qualquer coisa. Eu podia ficar orgulhoso por qualquer situação. Era pobre, não tinha nada, mas porque financiei um carro em 80 vezes, que eu aprovei no nome de uma tia, porque nem nome eu tinha para tirar, eu comecei a me achar o mais rico da rua, todo endividado, e comecei a me ficar orgulhoso. A Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde, mas rejeita os orgulhosos. Quantas vezes eu estando na igreja, eu nasci e fui criado na igreja, domingo eu estava na igreja de terno e gravata, quantas vezes Deus me rejeitou, mesmo eu indo à igreja, porque não é a igreja que te aprova.
Quantas vezes Deus já poderia ter me usado antes, não me usou, porque meu coração não estava pronto. Então, quando você se embriaga com coisas, você perde o controle da situação. O apóstolo Pedro continua: mas sobretudo, tendes ardente amor uns com os outros. É fácil amar os outros? Sim ou não? Não, não é fácil, muito difícil. Porque o amor cobrirá uma multidão de pecados. Aqui ele vai começar a dificultar a sua vida. Ele fala assim: olha, eu sei que não é fácil, mas deixa eu te falar. A única forma da gente cobrir uma multidão de erros é amando. E seja hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações. Ele aqui já faz a proposta e fala: mas não reclama, que eu sei que vai ser difícil. O que é ser hospitaleiro? Não, eu te recebo lá em casa. Não, você precisa disso, eu faço. Não, fica com o meu carro enquanto você não resolveu o teu. Ou seja, você facilitar a vida das pessoas, receber as pessoas. O apóstolo Pedro ainda fala: mas faça isso sem reclamar. Eu sei que você vai ficar com vontade de reclamar, porque não é fácil não. Tua vida está ficando mais difícil, né? É o que eu te falei. Não é que você vai ter problemas, mas sua vida vai ficar mais difícil se você continuar, se você decidir viver a palavra. E cada versículo vai ficando pior. Sejam hospitaleiros uns com os outros, sem murmurações. Aí aqui nós entramos na mensagem de hoje. E cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um administre, repete comigo bem alto: administre. Administrar o dom que Deus te deu na vida dos outros. Isso aqui é uma missão difícil e é a palavra de hoje. Eu não posso estar embriagado emocionalmente, não posso estar embriagado fisicamente, eu preciso estar sóbrio em oração, eu preciso amar os outros, porque só assim eu cobrirei multidão de erros, multidão de pecados. Eu preciso ser hospitaleiro sem murmurar. Isso tudo são conselhos que dificultam nossa vida, mas nos levam a ter uma vida melhor com Deus. Mas o que eu quero focar nessa manhã com vocês é o seguinte: nós precisamos administrar o dom que está em nós na vida dos outros. E eu só entendi isso aqui quando eu fui internado. Eu nunca tinha sido internado na minha vida. E na conferência de destino do ano passado, na mesma semana que a gente perdeu minha mãe, eu tive que ser internado por causa de uma crise de rins. Eu nunca tive nenhum problema físico. Eu nunca tinha tomado uma anestesia na vida, uma anestesia geral. Eu tinha tomado anestesia para dente, ou uma anestesia assim, para algum procedimentozinho básico. Nunca tomei uma anestesia geral na vida. E eu tive que operar 2 vezes na mesma semana. Uma operação dolorosa, complicada. E fiquei 1 semana em internações. Nunca tinha dormido no hospital na vida, tive que ficar internado por essa semana. E eu lembro, quem já teve crise de rins sabe que é a pior dor que tem, a pior dor que existe para o ser humano. E eu cheguei debaixo de uma dor tão caótica, uma dor tão poderosa, que eu lembro que quando eu entrei na emergência, eu peguei um médico e falei assim: me cobra quanto você quiser, mas me apaga. Eu queria que ele me desse tanta morfina, que ele me desse tanto remédio, que eu queria apagar, porque a dor estava insuportável. Ele riu e falou: fica tranquilo, você não vai morrer disso, e não tem como eu dar a dose que você quer. Quem administra a dose sou eu. Eu falei: mas eu estou com muita dor. Ele falou: se eu der a dose que você está pedindo, você morre. A primeira coisa que eu entendi é que quando você está precisando, quem administra a dose é quem entende. Não é você que está precisando que determina. Quando você está precisando do dom de alguém, quem administra o quanto desse dom ele vai administrar na sua vida é quem tem o dom. E às vezes a gente quer cobrar, receber mais, mas a gente não pode receber porque isso nos mataria. Às vezes a gente quer receber na hora que queremos, do jeito que queremos. Quer ver o jeito que queremos?
quando o cara pegou a injeção. Já viu o homem tomando injeção, né? Eu falei, Jesus, não, moço. Hoje eu não tenho mais medo de injeção. Eu tomei tanta picada de injeção de agulha nessa semana de internação que hoje eu estou tirando sangue assim, ó. Antigamente eu desmaiava. Quando eu vi a agulha, o tamanho da agulha que o cara ia vir para cima de mim, eu falei, não tem via oral? Sabe o que ele falou para mim? Quem administra a forma que eu vou aplicar sou eu. E não tem jeito. Nesse remédio, nessa dose, tem que ser via injeção. Porque tem vários tipos de você tomar um remédio. Você pode tomar um remédio oral, tem inalação, tem injeção, tem várias formas. Tem líquido. Mas aquilo tinha que ser intravenoso. Por mais que eu não quisesse, porque doía, me assustava, era a forma de fazer. Então presta atenção, somente um médico poderia administrar a dose e como seria aplicado. Quando o apóstolo Pedro fala que cada um administre o dom que recebeu de Deus nas outras pessoas, ele está falando, administra a dose que você vai dar e administra como você vai dar isso. Às vezes eu chego num lugar, eu preparei uma palavra, por exemplo, para ministrar. E quando eu chego, eu sinto espiritualmente que aquelas pessoas não estão preparadas para receber o nível da mensagem que eu preparei, a textura da mensagem. Me foge a palavra certa que seria a densidade da mensagem. Então o que eu faço? Eu simplifico a mensagem, torno-a mais popular e entrego. Muito mais no formato, por exemplo, de palestra do que de pregação. E todo mundo sai, oh, que muito bom. O que eu fiz? Eu administrei o como e a dose do meu dom na vida daquelas pessoas. Agora, nós temos que decidir também a dose, que tem a ver com a quantidade, o quanto eu vou aplicar, como eu vou aplicar e em quem eu vou aplicar. Porque, não sei se você já percebeu, às vezes você vai tomar um remédio numa farmácia ou no hospital, a primeira coisa que o médico te pergunta, ou o enfermeiro, você tem alguma alergia? Por exemplo, meu filho Joaquim tem alergia à moxilina. Então, a primeira vez que a gente deu moxilina para ele, o bichinho inchou, ficou todo vermelho, foi assustador, o olho dele ficou desse tamanho. A gente não sabia. Então, hoje, quando ele tem qualquer tipo de infecção e essa coisinha de criança, garganta, ouvido, a gente chega no hospital e fala, não pode dar moxilina para ele. Qualquer outra coisa. Porque o que funciona em você pode matar o outro. O que dá certo com você pode inchar o outro, dar alergia no outro. Então eu sou a pessoa que decido em quem eu vou administrar qual remédio. Então começa a ficar complexo aqui, porque o apóstolo Pedro, além de pedir para a gente ser sóbrio, amar os outros e ser hospitaleiros, agora ele joga para cima da gente a dificuldade da gente administrar o dom que Deus nos deu na vida dos outros. Ou seja, Deus me deu alguns dons, e você com certeza tem alguns. Deus me deu o dom de falar em público, é um dom, eu nunca treinei para isso. Como é que eu sei que é um dom? Desde os 5 anos de idade eu falo em público. Eu tenho essa lembrança de subir no púlpito da igreja onde meu pai era pastor, com 5 anos de idade, e recitar o Salmo 121 de cabeça. Cheio de gente na igreja, eu achava normal falar em público. Tem gente que se falar em público desmaia. Falar em público é o segundo maior medo da humanidade depois do medo da morte. Então, nunca fiz curso de oratória, nunca fiz curso de nada, sempre falei em público, com muita ousadia e sem problema nenhum. Então é um dom que Deus me deu. Agora eu preciso administrar esse dom na vida dos outros. Eu podia usar o dom de falar em público para ser apresentador de TV e não pregador, não mensageiro das boas notícias e não professor de vida quando eu estou nos nossos cursos e mentorias. Mas eu resolvi pegar o dom que Deus me deu, usar para Ele, porque muita gente pegou o dom que Deus está usando para os outros. Tem muitos cantores que estão lá fora fazendo sucesso com o dom que Deus colocou na vida deles, mas não estão devolvendo o dom para Deus, estão entregando só para as pessoas.
O nosso dom é de Deus e a gente administra nas pessoas. O meu dom pertence a Deus. Ele me deu, Ele tirou. E Ele tira se quiser. O meu dom eu uso só para Deus. Mas eu administro nas pessoas. Então eu sei a dose, eu sei como eu vou aplicar, se vai ser injeção, vai ser via oral, vai ser inalação, como vai ser. E eu administro quem pode receber qual dom. Deus me deu um dom de sabedoria. Eu tenho um dom dado por Deus de pensar muito rápido e encontrar uma resposta para uma pergunta. Às vezes eu estou em situações assim com homens extremamente importantes no Brasil e no mundo. Eles me fazem perguntas dificílimas. Em um segundo a minha mente decifrou o que ele falou. Eu dou a resposta que ele precisava. Isso não vem de mim. Eu não sou uma pessoa inteligente. É diferente do sábio. A minha sabedoria é de Deus. Se Deus tirar a sabedoria de mim, acabou Thiago Brunet. Diferente de uma pessoa inteligente, que leu muitos livros, conhece muita coisa. Se você fizer as mesmas perguntas que ela sabe a resposta, ela vai te responder em um segundo também. Só que na sabedoria eu não tenho a mínima ideia do que a pessoa vai falar. Eu não sei se eu domino aquele assunto, mas Deus coloca na minha mente e eu respondo. Só que Deus não deixa eu usar minha sabedoria com qualquer paciente. Várias vezes eu fui solicitado em reuniões importantes e Deus falou, nele não. A injeção está pronta de sabedoria para eu dar e Deus fala, nele não. Aí sabe o que eu faço? Eu enrolo com a minha inteligência, mas não uso a sabedoria divina naquela pessoa porque Deus não deixou. Alguma coisa nela a impediu de ter acesso à sabedoria divina através de mim. Então você precisa administrar o que Deus colocou em você na dose certa, do jeito certo, como você vai aplicar e nas pessoas certas, porque a própria palavra de Deus diz que a gente não pode jogar pérolas aos porcos. Ou seja, você não deve jogar o que Deus te deu para pessoas que não estão nem aí para isso. Você não pode jogar o teu conhecimento fora. Você não pode pegar a sabedoria, o dom que Deus te colocou e fazer de qualquer forma. Cada um aqui tem um dom diferente. Eu conheço algumas pessoas que estão aqui. Por exemplo, eu não tenho nenhum tipo de habilidade manual. Nunca consegui fazer um artesanato, nunca consegui fazer um crochê, nunca consegui fazer nada. O Marcelo pega uma joia, derrete um ouro e consegue fazer uma joia linda, toda lapidada, cheia de detalhezinhos. Consegue desenhar, eu não consigo desenhar no papel, pô. Como é que ele desenha um negócio pequeno? Ele tem o dom do negócio. Cada um aqui tem um dom diferente do outro. Aqui eu entro na mensagem. Primeiro, dom só tem efeito se você praticá-lo. Se você sabe fazer isso e não faz, não adianta. Se eu sei falar em público, se eu tenho sabedoria divina e não faço, não aplico, não adianta. Não adianta ter dom. O dom só tem efeito quando praticado. Anote isso. Não adianta ter dom. O dom só tem efeito quando é praticado. Não tem jeito. Outra coisa, todo mundo aqui tem dons diferentes. Isso quer dizer que o Thiago Brunet não serve para todo mundo e não serve para todas as fases. Eu queria muito ser um super-herói, mas não sou. Eu só consigo falar isso, e eu vou falar isso a minha vida toda, porque eu sou um ser humano e sou uma pessoa totalmente limitada. Isso quer dizer que em alguma fase da sua vida você vai parar de me escutar, porque o que eu falo já te ajudou, já te levou para outro nível, você vai escutar outra pessoa agora, vai vir um outro dom te servir. Então, por que muitas pessoas que têm dom se perdem? Porque elas querem que as pessoas fiquem escravizadas no dom dela para sempre. Isso não é de Deus. Nem é inteligente, inclusive. Eu estou para servir vocês através do dom que Deus me deu, mas meu compromisso é com Deus, não é com vocês. Eu administro o dom em vocês e Deus me passa para outro público depois. Da mesma forma que passa outros tipos de dom para servir vocês. Isso quer dizer que quando você não pratica o teu dom, porque você está admirado com o meu, você está privando outras pessoas de melhorarem de vida. Porque meu dom é limitado numa fase de vida da pessoa, mas o teu dá continuidade. Tem gente que está me escutando porque precisa de sabedoria, mas às vezes o teu dom é de socorro e eu não tenho o dom de socorro. A minha sogra, por exemplo, tem um dom de socorro. O que é o dom de socorro? Irmão, se tiver alguém doente na tua família, se morrer alguém na sua família,
Minha sogra nunca viu. Ela é a primeira a chegar no enterro e já está chorando. Já está chorando. Abraça todo mundo fica perguntando, quem é essa moça? Alguém ficou doente, ela vai ficar 3 dias acampada na UTI com a pessoa e nunca viu. Ela conhece a prima da tia da pessoa. Fala, meu Deus, a prima da tia da fulana está doente. Ela pega a bolsinha dela, vai lá, ela tem o dom de socorro. Ela se realiza socorrendo pessoas. Eu não tenho esse dom. Eu posso me esforçar para fazê-lo, mas eu não tenho esse dom. Ela tem. Então preste atenção. O meu dom é limitado, vai até aqui. Você pode até admirar, mas ele só vai até aqui. Aí tem quem tem um dom de socorro, tem quem tem um dom de palavra de revelação, tem quem tem outros tipos de dons. Ou seja, quando a gente age na multiforme sabedoria de Deus, aí o mundo começa a ser melhor, apesar de pra gente ficar mais difícil. Porque a gente tem que trabalhar mais. Você tem que administrar melhor. É muito complicado quando Deus coloca um ouro dentro de você e você acha que a recompensa vai vir desse ouro. O dom é como se fosse um ouro, mas a sua recompensa não vai vir do seu dom. A recompensa vai vir de quem colocou o dom em você. E quanto melhor você administrar esse dom, que é um ouro que Deus colocou em você, mais rápido você alcança uma recompensa que Ele vai te dar. Sabe por quê? Sabe o que eu reparei? A maioria das pessoas que prosperaram na terra, prosperaram justamente no dom que tinham. Pega um cantor, ele não prosperou cozinhando, ele prosperou porque ele tem um dom da voz, porque a voz é um dom. Tem gente que nunca fez aula de canto e canta maravilhosamente. Tem gente que fez 10 anos de aula de canto e não canta nada. É um dom. Ele pegou o dom, soube administrar e a prosperidade daquela pessoa estava atrás do dom dela. A minha prosperidade estava atrás do meu dom de falar em público. Então eu faço um curso, eu escrevo livros e a minha prosperidade está aqui. Mas porque eu estou praticando meu dom. Agora, eu não pratiquei meu dom para gerar prosperidade financeira, eu pratiquei meu dom para ajudar pessoas. É porque a prosperidade está escondida nisso. E aqui entra uma chave muito importante. Toda vez que você praticar o seu dom, você está glorificando o nome daquele que te deu o dom e você está indo pelo caminho da recompensa que Ele preparou para você. Uma outra coisa muito importante, e eu gostaria que você anotasse, é que você não precisa de um reconhecimento para colocar o seu dom em prática. Tem gente que está falando assim, quando o meu líder me der uma oportunidade, quando o meu chefe me promover, quando você está sempre esperando um reconhecimento para colocar o teu dom em prática, então não é um dom. Você não precisa de um reconhecimento para colocar em prática o que Deus já colocou em você. Ao contrário, se você colocar em prática o dom que Deus colocou em você, o reconhecimento vai vir. É o contrário. Se você primeiro mostrar o que Deus colocou em você, naturalmente o reconhecimento vem. Uma coisa importante é que um oftalmologista não tenta roubar a glória do gastro. O gastro não tenta tirar a glória do ortopedista, o ortopedista não tenta... Mas parece que a gente, quando tem dom, a gente fica tentando concorrer um com os outros. E no reino de Deus não existe concorrência de dons, não existe melhor dom, existe aquele que Deus te deu para servir o corpo de Cristo. Servir a igreja, servir as pessoas. Então eu acho incoerente você ter um dom de falar em público, o dom da sabedoria, o dom de interpretação de línguas, o dom do socorro, o dom da misericórdia, o dom de operação de maravilhas, o dom da cura. Você tem um dom e ficar se achando mais especial do que o outro. Como se cura fosse resolver o problema de todo mundo. Como se o dom de maravilhas fosse resolver tudo. Como se o dom da palavra resolvesse tudo. Não. Se eu sou ortopedista, eu posso resolver um problema ortopédico, mas vou precisar do gás para resolver um problema no estômago. Ou seja, nós precisamos um dos outros. O mais bonito em administrar os dons é que a ficha cai, que nós precisamos um dos outros. Por isso, agora eu volto no início do versículo, é por isso que o apóstolo Paulo falou, sede sóbrios. Quem não é sóbrio perturba a vida dos outros, e você precisa da vida dos outros. Amai uns aos outros, quem não ama não é amado, e você precisa ser amado para se sentir bem. Sede hospitaleiros, quem não recebe ninguém nunca é recebido. E aí você entende, quando o apóstolo Pedro chega aqui no administrar o dom, você entende porque ele falou todas as outras coisas antes.
É porque no final das contas, você vai ter que administrar o que Deus te deu na vida de pessoas. Se você for sóbrio, amar as pessoas e ser hospitaleiro, seu dom vai ser espalhado nessa terra. Agora, a responsabilidade de administrá-lo está com você. Deus dá o dom, você administra. Deus dá o dom, você administra. A pergunta é se você está preparada para administrar o que Deus já colocou em você. A sua prosperidade está escondida nessa administração do seu dom. A bênção que você procura está escondida na administração desse dom. Quanto mais você usa o seu dom, mais você afia o seu destino. Anota isso. Quanto mais você usa seu dom, mais você afia o seu destino. Ou seja, eu comecei a afiar o meu destino quando eu comecei a usar meu dom. Botar o dom de sabedoria para fora, o dom de escrever, o dom de falar em público, de trazer mensagens. Ou seja, quando eu comecei a trabalhar pelo meu dom, eu comecei a afiar meu destino. O que eu vivo hoje é porque eu estou praticando meu dom há alguns anos. O que eu vou viver daqui a 10, 15 anos é se eu continuar administrando meus dons. Então chega a hora que a gente precisa tomar a decisão e sermos sábios para saber como nós vamos administrar. Se eu estou numa mensagem como essa, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um remédio por inalação, assim, ó, e jogando. Se eu estivesse num curso, eu estaria, como a gente está mais perto, menos pessoas, eu estaria dando injeção na veia. Eu estaria administrando o dom que Deus me deu de acordo com o lugar que eu estou, com o tipo de pessoa que está me escutando, com o espírito que está se movendo. Porque tem lugares que você chega, o Espírito Santo está movendo, outros lugares tem céu de bronze, parece que nada acontece, as pessoas não estão entendendo nada que você está falando. Aí você tem que administrar o dom de forma diferente. E não é só, nesse caso não é só administrar o dom, não, administrar a vida emocional também, que suas emoções tentam sair do lugar quando as coisas saem do controle. Mas o que eu percebi é que tudo que você precisa para cumprir o seu propósito na terra está diretamente ligado ao dom que Deus colocou em você. Então você precisa descobrir o dom, ponto número 1, descobrir o dom que Deus colocou em você, ponto número 2, usá-lo. Sabe qual é o bonito do dom? O dom não exige preparação, Deus vai afiando no caminho. Porque é dom, não é treinamento. É diferente de uma profissão. Se Deus te dá o dom de profecia, você não precisa ficar treinando no espelho, profetizar. Você não precisa pegar teu cachorrinho e falar, em nome de Jesus, daqui a 2 anos vai... Você não precisa profetizar para o cachorrinho para treinar. Quando Deus te dá o dom, já está feito. Pegou isso aqui? Você só precisa começar a praticar. E é claro que Deus vai afiando, vai melhorando no processo da prática. Mas se Deus te deu um dom, descubra qual é. Segundo, coloque-o em prática, porque dom só tem efeito quando colocado em prática. Remédio só tem efeito quando é aplicado. Nenhum remédio na prateleira de uma farmácia faz milagre. Nenhum remédio resolve enquanto está na prateleira. É só quando vai para dentro do corpo humano. Seu dom dentro de você não serve para nada. Seu dom guardadinho não serve para nada. É que eu tenho medo, está guardando o dom então. É que eu tenho vergonha, está guardando o dom, vai pagar um preço. Porque em Mateus 25 diz que um homem enterrou um talento, quando o Senhor da terra voltou, falou, mal servo infiel, você vai ser jogado no lugar de ranger de dentes. Por que eu não fiz nada? Você guardou o que era para multiplicar. Deus, quando te dá um dom, Ele está contando que você multiplique isso na vida de outras pessoas, e para você multiplicar da forma certa, você tem que administrar corretamente. É igual o dinheiro. Para você multiplicar dinheiro, você tem que administrá-lo da forma certa. Você não multiplica se não administrar. O dom é igual. Você não multiplica o dom como Deus espera de você se você não administrá-lo bem na vida dos outros. Então descubra qual é o seu dom, comece a praticar o seu dom, porque o efeito do dom está na prática. E terceiro, lembre-se, o dom não é para te beneficiar, o dom é para glorificar o nome de Deus. E ao administrá-lo na vida de outras pessoas, o próprio Deus que colocou esse ouro em você, que é o seu dom, te dará a recompensa. A Bíblia fala 2 palavras que significam a mesma coisa, recompensa e galardão. A recompensa, geralmente, ele fala de algo ligado à terra, e galardão, ele fala de algo ligado aos céus. Existem recompensas que Deus preparou aqui ainda na terra para você.
Por exemplo, se você usar o dom da sabedoria no seu casamento, você vai ter uma recompensa de uma vida feliz. Mas existem outras coisas que Deus vai te dar somente no céu. É o galardão. Então saiba que muitas coisas que nós vamos usar o nosso dom aqui na terra, a gente não vai ver recompensa terrena. Mas quando a gente entrar no céu, quando Jesus nos chamar pelo nome, se você estiver de frente com Ele, você vai conseguir ver o rosto dele. Ele vai estar de frente com você. Ele te pegar no rosto e falar assim: sede bem-vindos. Eu mesmo preparei a sua casa. Eu arrumei o lugar que você vai morar para sempre. É quando você entrar na mansão celestial, você fala: que isso? É isso tudo aqui? Ele falou: não, isso aqui não tinha. É galardão, é quando você aplicou o seu dom. Eu mandei incluir isso aqui. Esse aqui também nem todo mundo tem não. Isso aqui é outra recompensa. E você vai começar a ter acesso às recompensas que os céus estão preparando para você na eternidade. Nem tudo se resume aqui na terra. É lógico que nós temos expectativas terrenas, mas a nossa esperança tem que estar no céu. E eu tenho certeza que a cada dia Deus vai continuar te dando sabedoria. Eu declaro isso: Deus vai te dar sabedoria para descobrir o seu dom, usar o seu dom e administrá-lo bem na vida das pessoas. Deus vai mostrar claramente o dom que está em você. Deus vai fazê-lo utilizar bem esse dom, e Deus vai fazer com que você administre de forma correta. Que Deus te dê sabedoria, conhecimento, coragem, ousadia para colocar o seu dom para fora, porque enquanto ele está dentro de você, ele não tem efeito nenhum. Mas nós declaramos que o seu dom vai abençoar a vida de milhares e milhares e milhares de pessoas no Brasil e no mundo, e que você não vai ter só recompensas na terra, mas galardão no céu. Que Deus te abençoe. Eu desejo paz e prosperidade sobre a tua casa e tua vida, em nome de Jesus.